Uhum. Bom dia, gente. Assim, este é o último vídeo, terceiro e último vídeo dizendo por que as mulheres não devem ser cristãs. Assim, vamos começar. Que eu falei que Elisandro do canal Elisandro Viva o Niilismo fez até, não foi um vídeo falando sobre a Helena. Aí eu vou falar assim, porque o cristianismo passou essa imagem errada da mulher, né, como um ser naturalmente pecaminoso, mau, que trouxe todas as desgraças ao mundo por causa do pecado original. Agora, ao mesmo tempo, assim, com essa questão de que a mulher tinha que ser submissa ao marido, isso acabou, assim, fazendo com que muitas mulheres, ao longo da história, tenham sofrido tremendas injustiças. Que houve a questão da caça às bruxas. Uhum. Este coelhinho aqui tá querendo atenção. Uhum. Pronto, fica aqui com a mamãe. Hum. Né? Isso. Foi morta de maneira tão cruel, esfolada viva, teve os olhos arrancados, queimados, mas o que pelos Parabolani, uma milícia cristã, uhum, mas o que ordenou o seu martírio se tornou doutor da igreja. Se tornou doutor da igreja. Veja, quantas mulheres brilhantes ao longo da história não foram forçadas a viver vidas medíocres, apagadas, por conta desse negócio de que mulher tem que ficar em casa. Veja como tem sido a vida das mulheres, caçadas como bruxas, forçadas a uma vida de dona de casa, sujeitas a homens que as tratavam brutalmente, forçadas a ser apenas esposas e mães. E com certeza muitas delas, muitas mulheres com inteligências brilhantes, porque houve poucas mulheres que se destacaram no passado. Houve, é claro, a rainha Vitória, a rainha Elizabeth, mas poucas mulheres tinham destaque. E assim, as mulheres pobres que trabalhavam era por necessidade, para sustentar a família, né? Que trabalhavam como empregadas domésticas, como criadas, trabalhavam nas fábricas. E veja assim, a questão assim de que a mulher tinha que ser a mulher cristã tinha que ser submissa ao marido. Isso favoreceu muito a violência doméstica, em silêncio, principalmente assim, e a violência doméstica. Aí a mulher tinha que apanhar. Tava certo, a mulher tinha que se submeter ao marido porque ela tinha que ser dominada. E mesmo hoje não se ajuda muito. Uhum. Principalmente com essa ideia da. E houve muito tempo essa ideia de que o casamento tinha que ser indissolúvel. Então, assim, as mulheres tinham que aguentar. Os casamentos de antes não eram mais felizes que os de hoje. A questão é que hoje as pessoas se separam mesmo, ninguém aguenta muito tempo, porque a convivência sob o mesmo teto é difícil e chega a ser insuportável. Em quantas famílias você não vê que as pessoas mal se aguentam, mal se falam? Mas aí vem essa questão da Sagrada Família, né? Jesus, Maria e José. A gente nota assim, por ironia do destino, embora o cristianismo seja uma religião misógina, é maior o número de mulheres cristãs do que de homens cristãos. As mulheres, no geral, são quem zelam mais para que as famílias não percam uma missa, não percam um culto evangélico. Elas fazem essas coisas, né? Muita mulher vive na igreja, vive fazendo serviço, oficina de oração. Eu mesma fiz parte de 3 oficinas de oração e é tudo organizado por mulher. E quem mais vai são as mulheres. Quem mais vai são as mulheres, são elas que mais assim se encarregam de dar educação religiosa aos filhos. Eu acho isso uma ironia do destino. Assim, muita mulher, principalmente assim, quando elas enfrentam um problema no casamento, assim, para você notar como a religião cristã prejudica, né?
Aí, no geral, os padres ou os pastores orientam que elas orem pelas famílias. Aí elas vão orando pelas famílias. Uhum. Mas é claro que na prática ninguém vê nada. A gente vê mulher, eu já vi mulher que passou 20 anos orando pelo casamento dela, ela tinha um marido bêbado que batia nela, passou 20 anos orando, evangélica, que o pastor disse para que ela orasse, para que Deus tocasse o coração do marido, para que ele se convertesse. O resultado foi que ela cansou e ela deixou, depois de 20 anos apanhando e aguentando o bêbado. Porque o cristianismo tem muito disso, né? De que você tem que carregar a cruz, tem que aguentar, porque a gente ouve muito assim, olha, Jesus Cristo já carregou sua cruz por você, Jesus Cristo sofreu muito mais que você para lhe salvar dos seus pecados, então você tem que aguentar, tem que carregar sua cruz. Aí a gente vê muita mulher, mesmo hoje, assim, com Lei Maria da Penha e tudo, porque nas igrejas evangélicas o que mais orientam é isso, é que as mulheres orem pelas famílias, que elas orem para que Deus converta os maridos, para que Deus promova a união da família. Eu vi muito isso na oficina de oração, olha, orar pela família. Mas família, muitas vezes, o que a gente vê é que não corresponde àquele modelo ideal sagrado da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O que a gente vê é que muitas vezes família é um lugar onde as pessoas são forçadas a viver juntas, mas elas mal se aguentam. Uhum. E com essa quarentena, por causa do coronavírus, muitas famílias que já não se davam bem, mas assim, porque como ela assim, havia os trabalhos, a vida social, pelo menos dava para se suportar, e muitas famílias que já não se davam bem estão se dando pior. É um pouco mito, né? A gente vê muito assim esses filmes, esses seriados, novelas, pessoas que não se aguentam, aí como são obrigadas a ficar juntas, aí elas vão aprendendo a se respeitar, mas nem sempre isso ocorre. Às vezes, ser obrigada a ficar junto pode fazer com que o relacionamento se desgaste ainda mais. E porque eu digo que as mulheres não devem ser cristãs, por quê? Porque esse negócio da mulher ser submissa ao marido e de muitas vezes ela ter que orar. Veja, que houve muito assim esse negócio. Olha, lembre que os homens agradáveis a Deus se provam pelo cadinho da humilhação e é pelo fogo que se purificam o ouro e a prata. Então, tudo isso é uma aprovação de Deus. Que eu vi muitos orar para que Deus toque o coração do seu marido e muitas passaram anos aguentando maus tratos, abusos físicos e emocionais. E não só donas de casa, mas muitas mulheres que trabalham fora, mas em casa os maridos as maltratam, as tratam como lixo. Por quê? Tem que seguir o preceito de ser submissa ao marido, de tentar fazer com que o marido se volte para Jesus. Na prática, isso dá em quê? Quantas pessoas, muitas mulheres levaram vidas super infelizes e levam. Algumas não aguentaram mais e deixaram os maridos. E infelizmente, por conta da, e infelizmente assim, infelizmente na prática a gente vê que as mulheres são a maioria dos cristãos. Essa questão, com certeza essa questão de que Jesus carregou uma cruz por nós e que ele morreu das infelizes, elas poderiam chutar o balde, ir embora, mas não vão, em nome de uma pretensa união familiar que não existe, na verdade, em nome de uma pretensa união familiar, e a convivência com homens abusivos vai o quê? Vai desgastando essas mulheres, vai desgastando a saúde emocional, vai desgastando a saúde física também, porque mente sabia em corpo sabio. O corpo também vai sentindo os efeitos de uma vida infeliz. E falou muito assim, olha, ore para que Deus toque o coração daquela pessoa, mas o engraçado é que às vezes você passa 20, 30 anos orando, não muda nada. Aí depois vão dizendo que é porque Deus não pode mudar o livre-arbítrio, né? Deus não pode mexer no livre-arbítrio daquela pessoa. Aí uma mulher, a gente vê mulher aguentando marido ruim, por causa do entendimento que tem que carregar uma cruz,
É por isso que eu digo, olha, religião, ela acaba levando a gente ao conformismo, acaba levando ao comodismo, religião infantiliza em todos os sentidos. Depois eu farei um vídeo dizendo por que a religião infantiliza. Bom dia a todos.